Eu acordei hoje, pela manhã, acordei com uma frase. E essa frase me motivou a estar ministrando essa palavra hoje. E a frase pelo qual eu acordei com ela hoje, era Deus dizendo: se a nação clamar, haverá paz. Eu creio que o que precisa hoje, para essa nação dividida, para essa nação com o reino dividido, para essa nação pelo qual a igreja de Cristo está dividida, temos que clamar. E só clamando haverá paz. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Por isso, você que está em casa, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Deus tem uma mensagem, Deus tem uma palavra para essa nação. Deus tem uma palavra para você. Quem sabe você está perguntando: o que eu posso fazer diante dessa pandemia, diante dessas coisas que têm acontecido, essas coisas de ruins, essa pandemia que tem piorado? Mas, meu irmão, uma coisa que eu vejo é que essa pandemia, ela tem piorado, ela tem aumentado, tem levado muitos a leitos, muitos à morte, mas ainda o povo continua dividido. Infelizmente, o povo ainda continua dividido, cada um pensando em si próprio, e deixamos de buscar realmente uma provisão para aquele que pode sarar a nossa terra, para aquele que pode realmente mudar toda uma história. Eu quero falar nessa noite sobre 3 condições e uma consequência. E aqui no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sarareis a vossa terra. Irmãos, quando nós olhamos aqui para esse texto, eu só consigo imaginar algo aqui. Eu consigo imaginar uma intenção de Deus. Eu creio que quando Deus disparou essa frase ao rei Salomão, Deus então estava dizendo a seguinte coisa: que ele tem uma vontade de estar, de se encontrar com o seu povo. Presta bem atenção nisso. Há uma vontade divina de ir ao encontro do povo. É isso que Deus está dizendo hoje. Existe um desejo, existe uma vontade de Deus muito grande de se encontrar com o seu povo. Mas o que o povo precisa, meu irmão, é focar. O povo precisa entender que todos nós, uma nação inteira, quando uma nação foca em Deus, foca em buscar o Senhor, as coisas começam a acontecer. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos ali, começamos a estudar a Bíblia, a gente percebe que quando a nação se desviava do caminho do Senhor, quando uma nação ia para o lado do pecado, Deus então permitia que aquela nação fosse escrava de algum reino. Foi assim no Egito, né? Faraó escravizou milhões do povo de Deus. Então Deus foi lá, né? Viu que o povo tinha se arrependido, viu que o povo estava arrependido. Então o povo se uniu para clamar a Deus por libertação.
E a Bíblia diz, meu irmão, lá em Êxodo, que Deus então levantou um homem chamado Moisés, e esse homem então foi até o Egito, e usando o nome do Senhor, representando Deus naquela terra, ele conseguiu libertar o povo de Deus das mãos do faraó. Aconteceu também que quando o povo começou a se desviar novamente, o povo começou a sair da presença de Deus, o povo começou a partir para o lado do pecado, Deus então permitiu que Nabucodonosor, com seu exército, invadisse Jerusalém, destruindo Jerusalém, destruindo o templo que foi construído por Salomão, e levando todos eles a cativeiro. Mas chegou um dia em que o povo se uniu e o povo clamou. E lá havia um homem de Deus chamado Daniel. Daniel foi à cova dos leões para poder levar uma nação a clamar a Deus, a se arrepender dos seus pecados, para que assim Deus os desse o perdão. E meu irmão, muitas e muitos que eu não vou citar, eu queria citar as duas mais principais, mas são muitas. Quando nós vemos aqui que o povo se desvia, quando o povo sai da presença de Deus, sempre há uma consequência, no qual Deus permite que o povo se arrependa. E eu creio que no século de hoje, e na situação em que nós nos encontramos hoje, não é diferente. Se Deus está no controle de tudo, e vem uma pandemia como essa, o sinal é porque Deus permitiu que isso acontecesse, porque o seu povo se afastou da sua presença, porque o povo se afastou do Senhor. E meu irmão, está na hora de nós decidirmos assim como o povo no Egito decidiu, em um só clamor, se arrepender e clamar a Deus por perdão e voltar a Ele. Eu acredito, meu irmão, que Deus pode, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o sublime, Ele é o eterno, Ele é o dono de todas as coisas. Esse Deus pode acabar com essa pandemia de um dia para o outro. Mas Deus aguarda de nós o quê? Um posicionamento. Deus aguarda de nós, meu irmão, uma atitude. Deus aguarda que essa nação, eu estou falando da nossa nação, o Brasil, venha se arrepender, venha realmente se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender realmente, meu irmão, de estar longe de Deus, e voltar para a presença dEle, clamar por Ele e dizer: Senhor, precisamos de Ti. Hoje o homem se tornou uma pessoa independente de Deus. Infelizmente é isso. E Deus quer falar um pouco sobre isso, meu irmão. Deus quer nos levar a entender que sem um arrependimento legítimo, sem um arrependimento, meu irmão, verdadeiro, e uma conversão verdadeira, Deus não vai sarar a nação. Infelizmente é isso que a palavra de Deus diz. Muitos buscam a Deus para que Deus possa resolver um problema. Não é assim? Eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema no casamento, eu estou com um problema na vida do meu filho, então eu vou na igreja, vou buscar Deus, e Deus vai resolver isso para mim. Mas são pessoas que não querem compromisso nenhum com Deus. É como se Deus fosse uma farmácia, é como se Deus fosse um supermercado. Desculpa a expressão, mas é para você poder entender. Quando eu estou com fome, eu vou no supermercado. Eu vou lá, compro aquilo que me necessita e vou embora para casa. Deus, meu irmão, as pessoas estão fazendo de Deus a mesma coisa. Infelizmente é isso. Quando eu estou com fome, quando eu estou com problema, quando eu estou com dificuldade, eu vou procurar a Deus, peço a Ele o que eu estou precisando, e quando Deus me der, eu esqueço de Deus. Infelizmente a nação hoje se tornou isso. Uma nação egoísta. Uma nação, meu irmão, independente de Deus.
E então Deus permite essas coisas, Deus permite essas enfermidades, porque Deus sabe que quando o homem passa por apuro, quando o homem passa pelo estreito, o homem tem a tendência de se quebrantar o seu coração. O que é quebrantar o coração? É tornar o coração humilde, é tornar um coração, meu irmão, vamos dizer assim, dependente de Deus. E eu acredito que chegou esse tempo. Eu acredito que está chegando esse tempo em que Deus tem tocado muitas pessoas, em que Deus tem levado muitas pessoas a se quebrantarem diante da presença dEle. Muitas pessoas hoje, que vivia de uma vida independente, hoje, eu creio, no nome de Jesus, que estão começando a buscar a Deus. Estão buscando o Senhor, indo até Ele. Mas, meu irmão, olha que coisa interessante. Quando nós lemos aqui o contexto dessa palavra que nós acabamos de ler, nós vemos que Salomão terminou o templo, né, que o seu pai Davi tinha deixado para que ele construísse. A palavra de Deus diz que após o templo ter sido construído, edificado, diz o texto que os sacerdotes entraram no templo e começaram a orar, começaram a clamar, começaram a buscar a presença de Deus. E foi, meu irmão, que diz a palavra de Deus, que a presença de Deus encheu aquele lugar, a ponto de quem estava dentro não conseguir ficar de pé. De tão grande que foi a glória, de tão grande que foi a presença de Deus. Eu fico imaginando, meu irmão, aquele momento maravilhoso, glorioso, em que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanha a sua glória naquele lugar. A Bíblia diz que foi o templo foi algo lindo, algo, vamos dizer assim, muito próspero. Mas quando nós chegamos aqui, no capítulo 7, nesse versículo 14, Deus tem um papo sério com Salomão. Presta atenção nisso. Deus, quando ele ia falar com o povo, ele se dirigia ao rei do povo, e então dizia para o rei, para que o rei transmitisse ao povo o que deveria fazer. Irmãos, naquele tempo, presta bem atenção nisso, o povo seguia o rei. Então, se havia um rei, e esse rei era um homem de Deus, toda a nação estaria diante de Deus. Mas se aquele rei era, vamos dizer, contra a Deus, toda uma nação se tornava contra Deus. A gente podemos ver aqui que muitos reis se viraram para a idolatria, se viraram para a feitiçaria, e o povo também seguiu isso. E aí então Deus enviava os seus profetas como juízes, Deus enviava os seus profetas ali, meu irmão, para mudar aquela situação. Mas a gente vê algo interessante aqui, por quê? Porque quando Deus chamou Salomão aqui no versículo 14, Deus estava dizendo o que para Salomão? Vocês viram a minha glória? Vocês viram a minha presença? Eu enchi esse lugar, assim como eu tinha dito que faria. Mas, tem uma condição. Se o meu povo quer que a minha presença continue neste lugar, não basta apenas fazer um templo. Não basta apenas construir esse templo lindo, maravilhoso. Mas o povo precisa do quê? Se santificar, se consagrar, para que a minha presença, diz o Senhor, permaneça nesse lugar. Meu irmão, e quando nós vemos aqui o texto do versículo 14, Deus fala o quê?
se o meu povo que se chama pelo meu nome. Presta atenção. Deus está falando de um povo especial. Um povo, meu irmão, presta bem atenção nisso. Porque nós temos que entender o texto para nós entendermos o que o Senhor quer fazer através de nós e o que o Senhor quer fazer nesse tempo de pandemia. Aqui ele começa dizendo o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus está falando de um povo que conhece Ele. Deus está falando de um povo, meu irmão, que conhece o seu nome, sabe a santidade do seu nome. Deus está falando de um povo que tem livre acesso à sua presença, livre acesso ao seu trono. Que coisa tremenda! Um povo especial, vamos dizer assim. Deus está falando para um povo, meu irmão, que pode chegar no trono da graça. Essa que diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Sabe o que diz lá? Diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Hebreus capítulo 4, versículo 16 fala sobre isso. Que, meu irmão, presta bem atenção nisso. Graça tem tudo a ver com favor. Não é isso? A graça tem tudo a ver com favor. Não tem uma música que fala assim: quem deseja o favor do rei, toca no altar? Essa música tem tudo a ver com esse texto. Deus está falando o que aqui, meu irmão, através desse versículo aqui de Hebreus? Que eu e você, nós podemos entrarmos no trono da graça, irmos lá onde está Deus. É coisa muito grande. Nós podemos ir lá onde está Deus, ou podemos chegarmos lá diante do Senhor e pedir ao Senhor o que precisamos, clamar ao Senhor, dizer ao Senhor tudo aquilo que nós desejamos. Meu irmão, presta bem atenção nisso. O véu do templo se rasgou, diz a palavra de Deus, para que eu e você possamos chegar nesse trono com confiança. Para que eu e você podemos chegar, meu irmão, com confiança até o trono de Deus. Aleluia. Deus está falando com este povo. Deus está falando com um povo, meu irmão, que o recebeu como Senhor e Salvador um dia. Não importa a situação em que você se encontre, não importa a forma com que você está vivendo hoje, Deus está chamando você, Deus está chamando você, esse povo especial, pelo qual, meu irmão, um dia dedicou a vida a Deus. Não importa se você está desviado, eu não gosto de dizer muito que a pessoa está desviada. É uma palavra meio estranha com isso. Mas você que se sente aí desviado, afastado de Deus, essa palavra é para você. Porque Deus está trazendo uma palavra para o povo dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Meu irmão, presta bem atenção. Olha o que diz aí o versículo 16 de 2 Crônicas capítulo 7. Diz assim: porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Que coisa tremenda, hein? Que promessa de Deus. Olha a promessa de Deus aí, meu irmão, que Deus estaria todos os dias, que o coração de Deus estaria todos os dias nessa casa. Deus estava dizendo o que para Salomão? Salomão, eu reconheço o seu esforço. Eu reconheço o esforço que você teve para construir essa casa, para construir esse templo. E eu estou fazendo uma promessa aqui agora para você, que eu estarei todos os dias neste lugar. Sabe o que a gente vê aqui nesse texto aqui, meu irmão, do versículo 16? A gente vê a vontade de Deus em habitar no meio do seu povo.
O que Deus está falando hoje ao nosso coração? O que Deus quer expressar hoje através dessa palavra? Que Ele tem um desejo, que Ele tem uma vontade de habitar no meio do seu povo. Desejo, meu irmão, de abençoar. O desejo, meu irmão, de proteger o seu povo. Alô, está entendendo o que é isso? Isso é algo tremendo. É uma promessa simples e clara quando nós olhamos aqui para o versículo 16. É uma promessa, meu irmão, que Ele abençoaria, que Ele daria alívio ao sofrimento, proteção, sustento diante dos inimigos. Essa era a promessa dele. Mas havia uma condição. E qual seria essa condição? Desde que o seu povo voltasse para Ele em humildade e em oração, abandonando todas as práticas pecaminosas. Era isso que Deus estava dizendo para Salomão. Todos os dias o meu coração estará aqui no meio do meu povo. Todos os dias eu estarei aqui olhando para cada um deles. Darei proteção, darei sustento, darei alívio sobre o sofrimento. Agora eu pergunto para você, será que é isso que tem acontecido nos dias de hoje? Será que Deus tem dado proteção? Será que Deus tem dado alívio sobre o sofrimento? Será que Deus, meu irmão, tem dado sustento diante dos nossos inimigos? Nós podemos avaliar se essa promessa realmente está sendo cumprida em nossa vida. Presta bem atenção, meu irmão, que toda promessa de Deus, ela tem uma condição. Toda promessa de Deus, ela é condicional. Se não haver, meu irmão, a nossa parte, de uma forma compromissada, de um compromisso sério com Deus, Deus não irá fazer a parte dele. Tudo é de uma forma condicional. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas se eu não me arrepender e não receber Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador da minha vida, eu não serei salvo. Há uma condição aí, meu irmão. Deus já fez a parte dele. As Escrituras dizem a parte que Deus já fez. E as condições para que nós podemos receber dessa bênção. Deus quer sarar essa terra. Deus quer sarar essa nação. Mas a nação precisa despertar. A nação precisa acordar. A nação precisa, meu irmão, entender que precisa de Deus. Que precisa do Senhor. Se eu não me arrepender, se eu não ter a consciência de que eu preciso de Deus, nada irá acontecer. A promessa de Deus será em vão na minha vida. Meu irmão, precisamos clamar a Deus. Precisamos precisamos abrir mão daquilo que impede a nossa aproximação de Deus por esses dias. E unir num só clamor. Clamar a Deus, dizendo: sara a nossa terra. Sara a nossa nação. E eu quero falar sobre 3 condições. A primeira delas está aí dentro do versículo 14. Que diz: se o meu povo se humilhar e orar. Meu irmão, um povo que se humilha é um povo que tem a noção da sua fragilidade e reconhece a soberania de Deus. Vou repetir. Um povo que se humilha é um povo que tem a noção da sua fragilidade e reconhece a soberania
de Deus. Meu irmão, nos dias de hoje, nós vemos tantas pessoas que não reconhecem a soberania de Deus, mas pelo contrário, que se acham muito fortes, se acham, vamos dizer assim, o dono de tudo, se acham que não precisam de Deus, acham que Deus é apenas uma religião, uma regra aonde devemos seguir. Quantas pessoas hoje, meu irmão, não estão se sentindo assim por conta dos seus recursos? Eu tenho recursos, não era assim? Eu tenho muitos recursos, eu tenho a tecnologia ao meu favor, eu tenho um exército pelo qual eu comando, eu tenho um exército ao meu favor. Mas hoje, no tempo em que estamos vivendo, presta bem atenção nisso, em um tempo de pandemia, os nossos recursos não estão servindo para nada. A tecnologia também não. E quem tinha um exército forte, quem tinha pessoas a seu favor, já não está servindo de mais nada, porque tudo está se dispersando. Estamos vivendo um momento em que cada um por si, não é assim? Uma pessoa, quando ela tem o vírus, do Covid-19, o que acontece com ela? Ela tem que se isolar, ficar longe da família, longe de todo mundo, cada um por si. Meu irmão, presta bem atenção nisso. Eu não estou falando que o vírus é uma brincadeira, não, é algo sério demais para brincarmos com isso. É algo sério demais, meu irmão, para ficarmos brincando, achando que os nossos recursos podem nos mantermos livres desse vírus, achando que a nossa tecnologia pode nos manter livre desse vírus, achando, meu irmão, que um amigo aqui, um companheiro ali, uma influência aqui, uma influência política, uma influência de outras pessoas pode me manter longe disso. Não, está errado, meu irmão, presta bem atenção nisso, porque Deus está falando é algo sério. Se o povo e um líder não reconhecer que precisa de Deus, que está tudo sujeito a Deus, virá a queda. Infelizmente é isso que está acontecendo hoje. Um povo que não quer se humilhar. Sabe o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4? Versículo 9 e 10 diz assim: entristecei, lamentai, chorai, troque o riso por lamentos e alegria por tristeza. Humilha-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Tiago capítulo 4, versículo 9 e 10. Deus está dizendo o quê? Se um povo se humilhar diante de Deus, será exaltado por Ele. Não tem como um homem se exaltar sozinho. Não tem como um homem se exaltar com sua própria força. Não tem como um homem se exaltar com sua tecnologia, com seus recursos. Não tem. Meu irmão, presta bem atenção nisso. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele irá nos exaltar. Ele irá nos dar vitória. Ele irá, meu irmão, entrar com provisão, com providência sobre a nossa vida. Mas precisamos entender isso. Que nós precisamos do Senhor Jesus. O que é se humilhar aqui? Se humilhar e orar. Quando fala de se humilhar, meu irmão, fala de um esvaziar do orgulho. Meu irmão, tem pessoas que mesmo diante dessa pandemia, ainda são pessoas que querem esconder o seu orgulho. Mas como esconder algo de Deus, se Deus conhece os nossos desejos, vontades e intenções? Meu irmão,
muitos servos de Deus que ficaram famosos têm morrido por conta desse vírus. Meu irmão, e eu tenho visto cada coisa absurda. Cada pessoa usando o nome de Deus para jogar juízo sobre essas pessoas que morreram, esses servos de Deus que morreram. Morreu agora semana passada, Lázaro, né? Aquele homem de Deus. Aquele homem que as suas músicas, Deus usava muito aquele homem. E eu vejo agora, meu irmão, pessoas se dizendo missionário, se dizendo isso, dizendo aquilo, tentando se autopromover com a morte. Isso é orgulho, meu irmão, isso é soberba. Deus levou um servo de Deus, nós temos que entristecer, nós temos que chorar, lamentar pela vida dele, e não, meu irmão, usar de orgulho, de soberba, para tirar vantagem disso. Meu irmão, o que tem de hoje, de líderes espirituais, tirando vantagem dessa pandemia, se autopromovendo, Deus vai pesar a mão. Por que eu falo de se autopromover? Meu irmão, nos dias de hoje, tem muitos líderes espirituais aí, que quando entregar uma cesta básica, o celularzinho tem que estar ali filmando. É ou não é assim? Se vai fazer uma oração, o celularzinho tem que estar ali filmando. Se vai fazer alguma coisa, o celularzinho tem que estar ali filmando. Meu irmão, o próprio Cristo disse, se uma mão fazer, a outra não precisa saber. Então, meu irmão, se eu vou fazer algo para Cristo, eu não preciso levar celular, eu não preciso filmar. Isso é para mostrar minha soberba, para mostrar o meu orgulho. Agora, se eu vou fazer algo para Cristo, meu irmão, eu faço, ninguém precisa ficar sabendo. Quantas pessoas não querem se promover hoje? Quantas pessoas não estão se promovendo hoje, usando a pandemia para se promover? Humilhar é você se esvaziar de todas essas coisas e dizer, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. E oração? A oração, meu irmão, ela é um exercício de quebrantamento. Com aquilo que eu disse. Um exercício de quebrantamento. Porque quando nós buscamos a Deus, nós entramos na presença desse Deus, e o nosso coração é quebrantado. O nosso coração sente uma necessidade de Deus, sente uma necessidade da presença de Deus. Então presta bem atenção que essa é a primeira condição. Se o meu povo se humilhar e orar. Segunda condição. Se o meu povo buscar a minha face. Meu irmão, buscar a face de Deus é ter um relacionamento com Ele. Presta bem atenção nisso. Não é apenas, meu irmão, uma pequena oração. Buscar a face de Deus, meu irmão, é se esforçar. Buscar tem tudo a ver com esforço. Presta atenção nisso. É ter uma iniciativa. Ser compromissado com Deus. Meu irmão, abrir mão daquilo que queremos, abrir mão das nossas vontades, mudar as nossas prioridades. Isso é esforçar. Isso é buscar a face de Deus. E será, meu irmão, que temos feito isso? Ou nós somos um povo, ou nós somos uma nação que ficamos aguardando apenas Deus lutar por nós e nós vivermos de uma forma descompromissada. Não nos esforçamos nem um pouco. Será que temos nos esforçado para buscar a face de Deus? Será que temos jejuado? Eu vi o pastor Flávio falar uma vez aqui, achei interessante, né? Achei muito interessante
Ele falou para a gente fazer um jejum de 30 dias sem redes sociais. Meu irmão, tem gente que fica sem comer, mas não fica sem as redes sociais. Não é isso? Porque eu conheço pessoas, meu irmão, que deixa de comer, deixa de almoçar, tomar o seu café, por conta das redes sociais. Então hoje o jejum, se a gente for fazer um jejum coletivo hoje, a gente pode fazer um jejum, meu irmão, de redes sociais. Né? De Facebook, de WhatsApp, Instagram, que mais? Twitter. Por quê? Hoje as pessoas estão muito amarradas a isso. Elas não conseguem deixar isso. Isso já se tornou um vício. O que é vício? É algo errado, é algo estragado. E quando Deus fala buscar a minha face, muitas pessoas, meu irmão, não se esforçam nem um pouco para buscar a presença de Deus em sua vida. Infelizmente é isso, essa é a realidade de hoje. E se nós queremos uma provisão de Deus, e se nós queremos que Deus sare a nossa terra, nós precisamos, irmão, mudar as nossas prioridades. Eu vi uma vez um pregador pregando e ele falou algo interessante. E ele disse que antigamente, uma geração, umas 3 gerações atrás, tudo era Deus. É verdade? Tudo era Deus, né? Se um irmão, era aniversário do irmão, vamos chamar o pastor, vamos fazer o bolo, o pastor vai dar uma palavra, o pastor vai orar por nós, e nós vamos colocar um louvor depois e vamos ter comunhão. O camarada comprava um carro, vou levar para o pastor orar e ungir para mim. Não era assim? Comprava uma casa, pastor, vamos lá em casa. Comprei uma casa, pastor, tem como o senhor ungir a casa para mim? Segunda geração. Comprava um carro, pastor, viu o carro que eu comprei? Abençoe, pastor. Daí mesmo, pastor, por telefone mesmo. Só a tua bênção tá bom. Fazia aniversário, convidava o pastor ia, com a Bíblia ali, querendo a oportunidade para dar uma palavra. E essa oportunidade não era dada. Pastor, vamos cantar parabéns. Aí o pastor cantava parabéns, partia o bolo, não tinha oração, não tinha palavra. E as músicas? Tchum, tchá, tchá, tchá. E por aí vai. Já não era tão Deus assim. E a geração de hoje? Deus, fica na sua e deixa nós na nossa. Está aí a pandemia. Uma geração que deixou Deus de lado. Uma geração que se tornou independente de Deus. E Deus está falando o quê? Que o povo precisa se esforçar mais. Pastor, eu tenho orado muito. Ai, pastor, eu tenho orado na madrugada. Deus está olhando para você e está dizendo, se esforça mais. Porque é pouco. Ei, está entendendo? O que é se esforçar? É você fazer algo que ainda você não fez. Presta atenção. Se eu me esforço. Vamos pegar o texto de Josué, capítulo 1, para você poder entender. Ali em Josué, capítulo 1, Moisés morreu. E Deus então chama Josué e fala o quê? Esforça-te e tem bom ânimo. Aí eu pergunto para você, Josué não foi uma pessoa esforçada? Foi. Josué serviu a Moisés. Josué, meu irmão, se esforçou para ser leal a Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte, Josué subiu junto com ele. E chegou ali na metade do monte. Moisés disse, fica aqui, Josué, que eu vou até lá em cima. É já que eu volto. Josué ficou quantos dias no monte? 40 dias. E Josué ficou na onde? Ali. Esperando Moisés descer. O povo não conseguiu esperar, fizeram um bezerro de ouro e aquelas coisas que todos nós conhecemos. Mas se eu estou falando sobre Josué, foi um camarada que se esforçou. Um camarada, meu irmão, que foi na linha de frente, foi enviado como espia. Ele entrou lá, meu irmão, e trouxe o laudo favorável, crendo nas promessas de Deus. Josué, ele se esforçou muito.
ele se esforçou em trabalho, ele se esforçou em servir, Josué se esforçou em oração, presta atenção nisso. Mas quando foi para ele substituir Moisés, Deus disse o quê? Esforça-te e tem bom ânimo. Deus estava dizendo o quê para Josué? Josué, todo esse esforço que você fez, você vai ter que se esforçar mais agora. Ei, às vezes achamos que já nos esforçamos muito para buscar a face de Deus. E para Deus, não fizemos nada ainda. Não foi nem o começo. Pastor, eu deixei o vício de beber para servir a Deus. Aí você fala assim, puxa, estou me esforçando. E Deus fala, e os outros vícios? Você não se esforçou nada ainda. Buscar a face de Deus requer esforço, requer atitude, requer compromisso. É isso que Deus está dizendo, que o povo, a nação precisa se esforçar, se compromissar, precisa, meu irmão, buscar a Deus, se esforçar mais. Meu irmão, veja uns irmãos aí, que misericórdia. Eu vi olha, misericórdia. Eu vi lá uma reportagem de uma igreja, irmãos, que um pastor, ele colocou uma estrutura assim. Depois você procura lá no YouTube para não dizer que o pastor está mentindo, está exagerando. Estou não. Ele colocou uma espécie de uma estrutura para quando ele entrar no culto, ele entrar flutuando. Aí o povo diz, nossa, esse pastor viu a face de Deus. Viu nada. Se visse, não brincava com Deus desse jeito. Aí um outro pastor que entra pendurado nas costas de uma irmã, porque diz que não pode pisar no chão, porque os pés dele é consagrado. E tem gente que acredita nisso. Tem gente que acha que isso é de Deus. Teve um outro que pegou uma serpente, meu irmão, e levou para dentro da igreja e disse que a serpente tinha a unção de Deus. Não estou falando besteira aqui não. E aí as pessoas tocavam na serpente, se jogavam no chão dizendo que tinha recebido a unção de Deus. Uma palhaçada. Desculpa falar, mas é uma palhaçada. As pessoas hoje não querem se esforçar para buscar a face de Deus, mas querem um showzinho. Querem uma pessoa carismática. Querem, vamos dizer assim, a coisa mais fácil. Seu casamento está em ruínas, leva uma rosa que vai melhorar tudo. Aonde está na Bíblia que uma rosa muda o casamento de uma pessoa? As pessoas hoje não querem buscar, não querem se esforçar em buscar a Deus, e é por isso que estão nessa situação, é por isso que a nação está nessa situação hoje. Não se esforçam mais para buscar a Deus, não tem mais compromisso com Deus como tinha antes. Meu irmão, as pessoas hoje não querem abrir mão de suas prioridades por Deus. Mas pelo contrário, estão pegando a palavra de Deus, estão deixando ela maleável. Sabe? Estão ali deixando a palavra de Deus maleável para poder segurar um povo descompromissado com Deus. E por isso, meu irmão, a igreja tem inchado. Ela não tem crescido. A igreja tem inchado. Sabe, o inchaço é sinal de doença, de inflamação. Hoje, se pega uma palavra dura como essa, muitos falam assim, o pastor está exagerando. Não estou não, meu irmão. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém, mas Jesus disciplinava, Jesus ensinava, Jesus edificava. E então, aquele que Jesus edificou se tornava um homem na fé, um herói da fé, como Abraão, como Pedro, como Paulo. Foram homens, meu irmão, que foram tirados lá da sua soberba, tirados lá do seu orgulho. Deus discipulou e eles se tornaram homens da fé. Porque se esforçaram.
Quando eu fico olhando para Pedro, meu irmão, Pedro jogava confete em Jesus e Jesus já lascava uma nele. Pedro chegou certa feita ali, chegou em Jesus e disse assim: mestre, para onde o senhor foi, eu vou contigo. Jesus olhou para ele: quando se converteres, Pedro, ajudarás a muito. Toma. Senhor, o povo diz que o Senhor é isso e aquilo, mas eu digo que o Senhor é o Cristo. Não foi a carne que te revelaste isso, Pedro, mas meu espírito. E por conta disso, eu serei entregado na mão dos homens para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro: não, Senhor, não faça isso com o Senhor. Jesus já olhou para ele e já lascou outra: para trás de mim, Satanás. Você precisa se esforçar mais. Ei, quer buscar a face do Senhor? Você precisa se esforçar mais. Tem gente que faz jejum e quer que todo mundo veja o jejum dele. Jesus diz o quê? Quando jejuares, se transparecer no teu rosto, pare. Porque o jejum é algo entre eu e Deus. Está entendendo, meu irmão? Tem pessoas que querem se autopromover. Pá! Deus vai pesar a mão. Porque Deus não se autopromove. Ele é Deus. Ele não precisa disso. Sabe o que diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13, diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurares de todo o vosso coração. Com todo. Você sabe o que é todo o vosso coração? Meu irmão, Deus em primeiro lugar. Tem um compromisso com Deus. A maioria do meu esforço é para alcançar Deus de todo o meu coração, sem reservas, totalmente de entrega. Será que é assim que temos sido? Será que é assim que essa nação tem sido hoje? Será que é dessa forma que a nação tem dedicado ao Senhor, em buscar ao Senhor hoje? Porque buscar requer comunhão com Deus. Buscar, meu irmão, você quer esforço, dedicação a Ele. Se eu não me esforço, se eu não tenho dedicação a Deus, eu não estou buscando a sua face. E mínimo tenho comunhão. Uma coisa é certa: Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. Se eu não tenho compromisso com Deus, eu não posso exigir nada de Deus. E se eu tenho compromisso com Deus, também não posso exigir nada de Deus. Porque Ele é Deus. Ei, está entendendo o que é isso? Quantas pessoas hoje não estão exigindo de Deus algo? Não é assim? Até em sua oração: Senhor, eu determino que o Senhor me dê isso. Determina, meu irmão. Senhor, eu quero que o Senhor me... Ah, você quer? Quem vai querendo? As coisas não é assim que funcionam, não. E o pior é que tem ensinado pessoas a serem assim. Meu irmão, eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso me esforçar para isso. Pastor, mas como eu faço para ter comunhão com Deus? Pastor, como é que eu faço para me esforçar? Presta atenção. Para mim ter comunhão com Deus, eu preciso ler e ouvir a sua palavra. Só quando eu leio, quando eu ouço a sua palavra, eu coloco a minha fé em ação, na oração. Buscar sua face é preciso. Precisamos buscar a face de Deus. Precisamos nos esforçar mais. Terceira e última condição: se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos.
Olha aí. Será que hoje o povo está disposto a se afastar dos seus maus caminhos? Meu irmão, se afastar dos maus caminhos é viver alinhado com a vontade de Deus. É viver alinhado de acordo com a palavra de Deus. Meu irmão, isso só acontece quando eu me posiciono, quando eu alinho a minha vida e torno ela alinhada com a palavra de Deus. Aí sim, eu fiz uma conversão, eu me converti do meu mau caminho. Não é assim, a palavra de Deus, o povo não fala que a palavra de Deus ela está na contramão do mundo? E que para que eu possa seguir a palavra de Deus eu preciso me converter? Meu irmão, para qual caminho que você está indo? Na mesma direção em que a palavra de Deus está indo ou num caminho oposto? Quantas pessoas hoje não estão caminhando em uma direção oposta da vontade de Deus? E Deus fala aqui: se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos. Meu irmão, temos que parar de vivermos uma mentira do Evangelho. De vivermos um cristianismo, vamos dizer assim, maquiado. De vivermos um cristianismo, meu irmão, vamos dizer assim, encoberto. Temos que andar alinhados com a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus me manda ir por aqui, então é por aqui que eu vou. A palavra de Deus me manda virar para a direita, é por aqui que eu vou. Deus disse para Josué: Josué, você quer ter uma vitória, você quer ser bem sucedido? Não te aparta da tua boca o livro dessa lei. Não te desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Andar alinhado com a palavra. Eu falei sobre 3 condições. E eu quero falar agora sobre 3 consequências. Quando, meu irmão, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, como Deus disse aqui para Salomão, se nós buscarmos a sua face, se convertermos, se humilharmos e orarmos, primeira consequência, Jeremias capítulo 33, versículo 3, e diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Qual é a primeira consequência? O ouvir de Deus. Aleluia. Olha o que ele diz aí: clama a mim e eu responderei. Meu irmão, você sabe a palavra ouvir de Deus? Eu já preguei aqui uma vez, eu falei sobre isso. O que é escutar? Escutar todo mundo escuta. É você escuta algo, mas nem bola para aquilo dá. Deus também escuta? Pastor, não, Deus também escuta. Sabia disso ou não? Se o camarada não tem compromisso com ele, se o camarada não busca a sua face, não se humilha, não ora, não se desconverte dos seus maus caminhos, quando ele busca a Deus, Deus só escuta. Não leva muito em consideração. É isso que Deus está dizendo aqui na palavra. Agora, quando a pessoa se converte do teu mau caminho, busca a Deus, se humilha diante do Senhor, busca Ele em oração, busca a sua face, se desvia do seu caminho, então Deus ouve. E é o que está aqui em Jeremias 33:3. Ele diz aqui: clama a mim. Pode clamar, pode falar, que os meus ouvidos vão estar atentos. É isso que ele está dizendo.
e eu responder-te-ei. Olha que coisa tremenda. Além de Deus responder o seu clamor, ele ainda acrescenta dizendo o quê? E vou anunciar-te. Você está pedindo o quê para mim aí? A cura da pandemia? Você está pedindo para acabar essa pandemia na nossa nação? Responder-te-eis eu vou. Mas não só isso. Além disso, eu vou anunciar coisas grandes. Olha, depois que acabar a pandemia, vocês já se converteram, vocês estão com o coração quebrantado diante de mim, estão se humilhando, estão me buscando a minha face. Então coisas grandes eu hei de anunciar. Coisas firmes que ainda não sabeis. Deus vai ouvir. Está entendendo? Isso é coisa maravilhosa, meu irmão. Isso é coisa muito grande. Deus fala de coisas que nunca entrou no nosso coração. Isso quer dizer, meu irmão, que quando Deus nos ouve, nós nos tornamos pessoas fortes. Nos tornamos uma igreja forte. Mas não é por causa de nossa força. Não, é por causa do nosso Deus Todo-Poderoso. O grande provedor, o grande criador, meu irmão, o grande guerreiro, aquele que está à frente das batalhas. Amém? Você crê nisso? É por isso que nos tornamos um povo forte. Segundo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual a segunda consequência? Perdoando os nossos pecados. Aleluia. Deus ouve, Deus perdoa os nossos pecados. Ei, arrependimento. Se a nação clamar, haverá paz em ti. Terceira e última consequência para a gente encerrar. E sarareis a vossa terra. Aleluia. Meu irmão, podemos fazermos grandes festas. Podemos fazer do nosso altar shows. Podemos trazer grandes multidões. Mas Deus só vai sarar a terra através da sua palavra. Não tem outra coisa. Só através da palavra de Deus que veremos essa nação ser sarada. Amém? Eu creio. Deus está nos dando uma direção para tudo isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. 3 condições, 3 consequências. Amém? Há um desejo de Deus de se encontrar com o seu povo. Há um desejo de Deus de vir à terra e se encontrar com o seu povo por esses dias. Se a nação clamar, haverá paz. Amém? Vamos orar? Os meninos do louvor prepararam alguma coisa? Não? Então vamos orar. Vamos, como nação brasileira, nós já clamamos aqui antes da palavra. Vamos clamar novamente para nós encerrarmos esse culto. No nome de Jesus. Aleluia. Pai, diante dessa palavra, Senhor, que foi liberada, Senhor, sobre nossas vidas. Esta palavra, Senhor, que foi liberada sobre esta nação brasileira. Esta palavra que foi liberada sobre esta cidade, Deus.
dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor vos ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a nossa terra. Por isso, papai, nós diante do Senhor, diante da tua presença, Senhor, nós venhamos clamar, Senhor, aí no céu, clamar ao Senhor, Deus, ó Pai, para que o Senhor olhe para a nossa nação, para que o Senhor olhe, Senhor, para a nossa cidade, para que o Senhor olhe, Senhor, para este Brasil, papai. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, ó Deus, ó Pai, de uma forma humilde. Pedimos ao Senhor, Deus, ó Pai, de uma forma frágil que somos, ó Deus, ó Pai, sem Ti. Para que o Senhor, Deus, ó Pai, olhe para esta nação. Para que o Senhor possa ouvir, ó Deus, ó Pai, o nosso clamor. Para que o Senhor possa perdoar aqueles que estão se arrependendo dos seus pecados. E para que, ó Deus, ó Pai, o Senhor possa sarar a nossa terra, sarar a nossa nação, sarar, Senhor, ó Pai, a nossa vida, sarar, Senhor, Deus, ó Pai, em nome de Jesus, a nossa cidade, Deus, em nome de Jesus. Sabemos, Deus, que o Senhor, ó Pai, agindo o Senhor, quem impedirá o Senhor de agir? Por isso, ó Pai, a tua nação, teu povo, Senhor, começa a clamar a Ti. Eu peço a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa, ó Pai, liberar, ó Deus, ó Pai, a unção, a proteção, ó Deus, ó Pai, a cura sobre nossa cidade, sobre a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Papai, dê sabedoria aos seus pastores. Dê sabedoria, Senhor, a uma liderança, Deus, ó Pai, que o Senhor colocou à frente da tua igreja. Que sejam homens, Senhor, Deus, ó Pai, alinhados com tua palavra, dedicados em buscar a tua face. Que sejam homens, ó Deus, ó Pai, que se humilham diante do Senhor, sabendo da dependência que tem de Ti, não importando, ó Deus, ó Pai, a teologia que tem, não importando o estudo que tem, não importando, Senhor, os recursos, ó Pai, a tecnologia que tem, não importa nada disso, não importando, Senhor, o povo que tem, mas uma liderança, Senhor, pelo qual, Senhor, venha se humilhar, ó Deus, se esvaziar de todo o seu orgulho, se esvaziar, Senhor, de toda a sua soberba, e dedicar, Senhor, Deus, ó Pai, tudo o que vai fazer ao Senhor, sabendo, Senhor, da tua dependência, sabendo, Deus, ó Pai, que precisamos, que dependemos do Senhor, Pai, porque o próprio Senhor disse em sua palavra, sem mim nada podereis fazer. Por isso, meu papai, toma, Senhor, essa igreja Santificação e Paz, toma, Senhor, as outras igrejas, Senhor, que, ó Deus, ó Pai, possam levantar um clamor legítimo e sincero, de uma forma humilde, ó Deus, ó Pai, ao Senhor, Senhor, por esses dias, em nome de Jesus, que, ó Deus, ó Pai, aquele que se humilhar, como diz a tua palavra, o Senhor possa exaltar, Senhor, de uma forma tremenda e poderosa. Senhor, olha para os nossos filhos. Senhor, olha para as nossas crianças. Senhor, olha para o nosso povo, papai. Senhor, que, ó Pai, essa vacina possa, Deus, ó Pai, ter um efeito, ó Pai, favorável na vida de todos. Abre as portas, Senhor, para que o Brasil possa vacinar, ó Deus, ó Pai, todos desta nação. Porque sabemos, Deus, ó Pai, que isso só irá acontecer através do Senhor. É o Senhor que dá a sabedoria, é o Senhor que dá a provisão, papai. Por isso, papai, eu peço ao Senhor, toma, ó Deus, ó Pai, as rédeas de tudo isso. Toma, Senhor, a direção de tudo isso. Faz o soberbo cair por terra. Faz o ignorante, Senhor, Deus, ó Pai, ficar calado diante da tua presença. Faz, Senhor, com que aquele, Deus, ó Pai, que se sente o Todo-Poderoso, caia diante do seu poder. Faz, Senhor, com que aquele homem, ó Pai, que está à frente de tudo, quer derrubar o povo para se autopromover, que ele venha ao chão para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, que esta nação seja sarada.
que essa nação seja curada. Nós usamos a autoridade que tem a tua igreja, nós usamos a autoridade que tem o nome de Jesus, Senhor, para lhe pedir, para Deus, ó Pai, proclamar que o Senhor estará à frente a partir de hoje, que o Senhor, Pai, estará à frente de tudo, desde a vacina até a cura, a sara dessa terra, papai, em nome de Jesus. Papai, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, dos quatro cantos dessa terra e causa, Senhor, um avivamento, uma revolução, Senhor, neste mundo. E que, ó Deus, ó Pai, a humanidade possa declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, papai. Nós declaramos isso, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, papai. Por isso, meu Senhor, cuida do teu povo, cuida, Senhor, da nossa família, dos nossos filhos. Pai, toma a direção, toma, Senhor, as rédeas. Papai, que nenhum homem venha se vangloriar, nenhum homem venha se engrandecer com tal cura que o Senhor derramará sobre essa terra. Mas aquele, Senhor, que tentar receber a sua glória, que não fique de pé para contar a história, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, desta nação. Tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, de nossos familiares. Tenha misericórdia, Senhor, de cada vida, Senhor, nessa cidade. Tem misericórdia, Senhor, de cada vida nos hospitais. Tem misericórdia, Senhor, de cada vida naquele hospital de Pouso Alegre. De cada vida, Senhor, nos hospitais lá de Itajubá, Senhor. Tem misericórdia. Dê sabedoria humilde, aquele líder humilde, Senhor, que está à frente da cidade, que está à frente do governo. Dê, Senhor, sim, sabedoria a ele para, ó Deus, ó Pai, administrar tudo isso, mas que o soberbo caia por terra em nome de Jesus. Pai, o teu povo tem sofrido. Pai, o teu povo, Pai, tem chorado. O teu povo, Senhor, tem, ó Deus, ó Pai, de uma forma, Deus, triste, vivido, Senhor, por esses dias. Mas assim como foi cantado o teu amor, assim como foi cantado, Senhor, que o Senhor nos ama, e assim como a tua palavra, que Deus, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, se uma nação clamar, haverá paz. Pai, em nome de Jesus, pedimos mais uma coisa, que o Senhor, Pai, possa fechar a boca dos inimigos. Todo inimigo, Senhor, da tua nação, todos os inimigos, Senhor, que usa de mim, todos os inimigos, Senhor, que usa, ó Deus, ó Pai, para trazer tristeza, pavor, para trazer medo, Senhor, seja de qualquer forma, nós, Senhor, oramos e pedimos ao Senhor que caia por terra toda a arma forjada por esses dias, em nome de Jesus. E que o teu povo e a tua liderança, Senhor, se mantém firme de pé, para que possa, Senhor, em nome de Jesus, glorificar o teu nome, papai. Senhor, é em nome de Jesus que eu oro. É em nome de Jesus, Senhor, que eu já te agradeço, porque sei que o Senhor já está entrando com provisão, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e guarde essa palavra. Clame ao Senhor e haverá paz nessa nação. Em nome de Jesus.